A chuva caía forte naquela noite, batendo contra as janelas da mansão como se quisesse contar um segredo. Dentro da casa, Luana tentava ignorar o frio que sentia na pele e no coração. Há meses trabalhava ali como empregada, servindo a família, Albuquerque, mas sempre mantendo distância de Gustavo, o patrão sério e reservado que raramente a olhava nos olhos. Ela nunca entendeu por que ele era tão frio. O homem parecia carregar um fardo invisível, algo que o impedia de se aproximar. No entanto, naquela noite, algo estava diferente. Luana escutou um barulho vindo do andar de cima. Subiu as escadas e encontrou Gustavo em seu quarto, com a porta aberta, sem a postura rígida de sempre. O nó da gravata estava frouxo, a expressão cansada. Luana notou que ele segurava uma garrafa de uísque pela metade. "Senhor Gustavo, o senhor precisa de alguma coisa?" perguntou hesitante. Ele parou por um instante, encarando-a com os olhos perdidos. Então soltou um suspiro pesado. "Preciso esquecer", murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Luana ficou imóvel. Nunca o tinha visto tão vulnerável. A mansão, sempre tão imponente, parecia menor, sufocante. "Quer que eu traga um chá?" sugeriu, tentando ajudá-lo de alguma forma. Ele soltou um riso baixo, amargo. "Chá não resolve o que eu tenho, Luana." Ela o olhou, sem saber como responder. Nunca imaginou que poderia vê-lo assim, tão humano. Antes que pudesse se afastar, Gustavo segurou sua mão. Um toque quente, desesperado. Os olhos dele pareciam implorar por algo que nem ele sabia nomear. "Fica aqui um pouco?" Sua voz saiu rouca, carregada de algo que a fez estremecer. Ela sabia que deveria dizer não, que havia uma linha que não podia ser cruzada. Mas por algum motivo, naquela noite, decidiu ignorar todas as regras, e foi assim que tudo começou. Luana acordou sentindo o coração disparado. Por um instante, esqueceu onde estava, mas logo reconheceu o enorme quarto e a presença de Gustavo, ao seu lado. Ele ainda dormia, o rosto relaxado como nunca, mas a realidade caiu sobre ela como um balde de água fria. O que tinha feito? O que aquilo significava? Com o peito apertado, levantou-se devagar, pegou suas roupas e saiu antes que ele acordasse. Não podia encarar Gustavo. Não depois do que aconteceu, mas ao descer as escadas, sentiu as pernas fraquejarem. Como continuaria trabalhando ali? Como agiria como se nada tivesse acontecido? Naquela manhã evitou o patrão o máximo que pôde. No entanto, no final do dia, ele apareceu na cozinha, onde ela lavava louças. "Luana." A voz dele a fez estremecer. Ela não teve coragem de encará-lo. Aquilo foi um erro", disse Gustavo após um longo silêncio. "Espero que possamos esquecer e seguir em frente." Aquelas palavras foram como um golpe. Ela forçou um sorriso e acenou com a cabeça. "Claro, senhor, como quiser." Mas dentro dela, algo já estava diferente. Algo que ela ainda não sabia nomear. Os dias passaram arrastados, e Luana se esforçava para agir como se nada tivesse mudado. Continuava suas tarefas na mansão, evitava cruzar olhares com Gustavo, e mantinha a rotina como sempre. Mas dentro dela algo não estava certo. Sentia um cansaço incomum, tonturas repentinas e uma leve náusea que ia e vinha ao longo do dia. No início, ignorou, atribuindo ao estresse e às noites mal dormidas. Mas quando precisou segurar a pia, para não desmaiar enquanto lavava a louça, percebeu que algo estava errado. "Você está bem, Luana?" perguntou Helena, a cozinheira da casa, franzindo a testa. "Sim, só um pouco tonta", respondeu respirando fundo. "Já é a terceira vez que te vejo assim essa semana. Você tem se alimentado direito?" Luana hesitou. Estava comendo menos, mas não por escolha. O estômago parecia embrulhar com qualquer cheiro forte. Então sentiu um frio na espinha. Não, impossível. O pensamento surgiu como um sussurro assustador em sua mente. Contou os dias mentalmente e um aperto tomou conta de seu peito. Seu coração começou a bater mais rápido. Não podia ser, mas algo dentro dela já sabia a verdade. Luana passou a noite em claro, revirando-se na cama e sentindo o coração pulsar em descompasso. A dúvida corroía sua mente, mas, no fundo, já conhecia a resposta.
Precisava de um teste de farmácia. Precisava de uma confirmação. Na manhã seguinte, arrumou uma desculpa para sair mais cedo e foi até a farmácia mais distante da mansão. Comprou o teste com as mãos trêmulas e voltou para casa sem trocar uma palavra com ninguém. Trancada no banheiro do pequeno quarto de empregada, respirou fundo antes de encarar o resultado. 2 riscos vermelhos. Positivo. Seu corpo inteiro gelou. As pernas fraquejaram e ela precisou se apoiar na pia. Estava grávida. Grávida de Gustavo Albuquerque. Um turbilhão de emoções a atingiu de uma só vez. Medo, incerteza, desespero. O que faria agora? Como contaria ao patrão? Ele mal a olhava desde aquela noite e havia deixado claro que tudo tinha sido um erro. Meu Deus! Sussurrou levando a mão ao ventre. Antes que pudesse se recompor, ouviu uma batida firme na porta. Seu coração quase saltou pela boca. Luana, você está aí? Era Gustavo. O pânico tomou conta dela. Ele não podia descobrir. Não ainda. Não desse jeito. Respirando fundo, enxugou as lágrimas rapidamente e abriu a porta, tentando manter a calma. Sim, senhor. Forçou um tom neutro. Gustavo a observou por um instante, franzindo a testa. Você está diferente. Aconteceu alguma coisa? Luana sentiu a garganta se fechar. Precisava esconder a verdade. Pelo menos por enquanto. Luana desviou o olhar e tentou sorrir, mas sentia que sua expressão estava tensa. Não, senhor. Só estou um pouco cansada. Nada demais. Gustavo não pareceu convencido. Ele olhou, observando-a com atenção. Se precisar de algo, me avise. Disse antes de se afastar. Assim que ele saiu, Luana soltou um suspiro pesado. Precisava pensar no que faria. Não podia esconder a gravidez para sempre, mas também não sabia como Gustavo reagiria. Durante os dias seguintes, tentou agir normalmente, mas cada sintoma ficava mais evidente. Um dia, enquanto arrumava a sala, uma tontura forte a fez se apoiar na mesa. Gustavo estava por perto e correu até ela. Luana, o que está acontecendo? Ele segurou seu braço, a expressão preocupada. Ela fechou os olhos por um instante. Não podia mais fugir. O momento da verdade estava chegando. Luana passou a noite em claro. O resultado do teste ainda estava sobre a cômoda, e ela o olhava, de tempos em tempos, como se esperasse que a resposta mudasse. Mas não mudava. Ela estava grávida, do patrão. Na manhã seguinte tentou agir normalmente, mas seu coração batia forte sempre que ouvia passos se aproximando. Sabia que precisava contar a verdade para Gustavo. Mas como? Ele já havia deixado. Claro que o que aconteceu entre eles foi um erro. No fim da tarde, quando terminava de organizar a sala, ouviu a voz firme atrás de si. Luana, podemos conversar? Ela se virou devagar e encontrou Gustavo parado na entrada, com a expressão indecifrável. Claro, senhor, respondeu, tentando manter a calma. Ele hesitou por um instante, mas depois entrou e fechou a porta. Eu percebi que você está diferente. Começou, cruzando os braços. Quero saber se há algo errado. Luana sentiu um nó na garganta. Era agora ou nunca. Senhor Gustavo, eu preciso lhe contar algo importante, disse, respirando fundo. Eu estou grávida. O silêncio que se seguiu foi sufocante. O olhar de Gustavo ficou fixo nela, como se tentasse processar a informação. Como? Ele deu um passo à frente, a voz mais baixa, mais cheia de tensão. Eu fiz um teste e... deu positivo. Ela respondeu, sentindo a mão tremer. Gustavo passou a mão pelos cabelos, dando alguns passos pelo cômodo. Parecia lutar contra uma tempestade interna. Isso não pode estar acontecendo, murmurou. Luana sentiu o peito apertar. Ela já esperava aquela reação, mas ouvi-la em voz alta foi doloroso. Eu não estou pedindo nada, senhor, disse, tentando conter as lágrimas. Só achei que devia saber. Gustavo a encarou por alguns segundos e, pela primeira vez, Luana viu algo diferente em seus olhos. Medo, insegurança. Me dá um tempo para pensar, ele disse, antes de sair da sala sem olhar para trás. Luana ficou ali, sozinha, sentindo o peso da incerteza esmagando seu peito. Luana ficou parada na sala por alguns minutos, sentindo o coração martelar contra o peito.
Gustavo saiu sem dizer mais nada, deixando-a sozinha com o turbilhão de emoções que crescia dentro dela. Ela sabia que ele não aceitaria facilmente, mas parte de si ainda tinha esperança de que ele ao menos tentasse entender. Nos dias seguintes, Gustavo a evitou completamente. Ele não estava mais na mansão nas horas que costumava estar. E quando aparecia, mal olhava para ela. A empregada percebeu o olhar preocupado de Helena, a cozinheira, que a observava em silêncio. Luana, tem certeza de que está bem? Perguntou um dia enquanto preparavam o jantar. Ela forçou um sorriso. Estou, Helena, só um pouco cansada. Mas não era só cansaço. Era medo. Medo de ser demitida. Medo de ter que enfrentar tudo aquilo sozinha. Medo de que Gustavo nunca aceitasse a criança. Naquela noite, quando se deitou, decidiu que não podia continuar naquela angústia. Se Gustavo não quisesse reconhecer o filho, ela entenderia. Mas precisava ouvir isso da boca dele. Na manhã seguinte, criou coragem e bateu na porta do escritório do patrão. Quando ele abriu, parecia surpreso ao vê-la ali. Precisamos conversar, disse Luana sem rodeios. Ele hesitou, mas então deu um passo para o lado, permitindo que ela entrasse. Fale. Ela respirou fundo antes de continuar. Sei que isso foi um choque para você. Para mim também foi. Mas não posso continuar nesse silêncio. Quero saber o que pretende fazer. Gustavo massageou as têmporas, parecendo exausto. Luana, eu não sei o que fazer. Então me diga pelo menos o que sente, pediu ela, sua voz tremendo um pouco. Ele a olhou e pela primeira vez desde aquela noite, Luana viu algo além da frieza habitual. Havia incerteza, sim, mas também um medo genuíno. Eu tenho medo de estragar tudo, ele admitiu baixando o olhar. Eu não sei ser pai. Luana sentiu seu coração se apertar. Pela primeira vez, Gustavo não parecia o patrão inatingível. Parecia um homem perdido, tentando encontrar um caminho. Você não precisa saber tudo agora, disse ela suavemente. Mas precisa decidir se vai estar presente ou não. O silêncio que se seguiu foi denso. Mas dessa vez, Luana percebeu que algo estava mudando. E mesmo que não soubesse ainda a resposta, pelo menos tinha conseguido abrir aquela porta. Nos dias seguintes, algo mudou na mansão. Gustavo continuava distante, mas Luana percebia os olhares discretos que ele lançava em sua direção quando achava que ela não estava vendo. Ele não tocou mais no assunto da gravidez, mas também não a evitava como antes. Era como se estivesse travando uma batalha interna, tentando aceitar algo que ainda não compreendia. Luana, por sua vez, decidiu seguir em frente. Continuava com suas tarefas, mas agora precisava tomar mais cuidado consigo mesma. Passava mal pela manhã e sentia o cansaço dobrado ao final do dia. Uma tarde, enquanto organizava a sala, sentiu uma tontura repentina. O mundo girou, e ela teve que se segurar no sofá para não cair. Luana! A voz de Gustavo ecoou no cômodo, e antes que percebesse, ele estava ao seu lado, segurando-a pelos braços. Ela piscou algumas vezes, tentando recuperar o equilíbrio. Eu estou bem, só foi uma tontura, garantiu tentando se afastar. Mas Gustavo não soltou seus braços. Pelo contrário, seu olhar sério a analisou de cima a baixo. Você não pode continuar se esforçando tanto assim, disse, e pela primeira vez, havia uma preocupação genuína em sua voz. Luana se surpreendeu. Eu preciso trabalhar, senhor. Eu sei, ele suspirou. Mas eu não quero que algo aconteça com você. Ou com o bebê. Ela prendeu a respiração. Era a primeira vez que ele mencionava a criança. Um calor diferente cresceu em seu peito. Então você se importa? Perguntou hesitante. Gustavo desviou o olhar, como se estivesse lidando com uma verdade que ele mesmo ainda não entendia. Eu ainda não sei o que fazer, Luana. Mas sei que não quero que você passe por isso sozinha. Ela sentiu os olhos marejarem. Não era uma declaração completa nem uma promessa, mas era um começo. E naquele momento, Luana soube que aos poucos, Gustavo estava mudando. Nos dias seguintes, Gustavo passou a demonstrar mais atenção a Luana. Ele não era do tipo que sabia lidar com sentimentos facilmente, mas de alguma forma tentava mostrar sua preocupação de maneira prática.
Certa noite, enquanto ela terminava de organizar a cozinha, Gustavo entrou no cômodo e pigarreou, chamando sua atenção. Precisamos conversar. Luana parou o que estava fazendo e se virou para encará-lo. Sobre o quê? Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para dizer algo difícil. Sobre você e o bebê. Ela cruzou os braços esperando. Eu sei que tenho sido confuso, mas quero deixar uma coisa clara. Você não precisa mais trabalhar. Aqui, Luana arregalou os olhos. O quê? Não estou te demitindo, ele se apressou em dizer. Só acho que você precisa de descanso e quero garantir que não lhe falte nada. Ela sentiu um aperto no peito. Eu não posso aceitar isso. Senhor Gustavo, eu preciso do meu trabalho. Ele passou a mão pelos cabelos, claramente frustrado. Eu sei que é independente, Luana, mas pense no bebê. Você precisa de cuidados. Ela hesitou. Por um lado, sabia que seu corpo precisava de repouso, mas por outro, sentia medo de depender dele. Se aceitar, pode continuar morando aqui, pelo menos até o bebê nascer, ele propôs. Luana sentiu uma mistura de alívio e desconfiança. E depois? Gustavo ficou em silêncio por alguns segundos. Não sei, mas até lá quero garantir que você esteja bem. Ela sabia que aquilo não era exatamente o que queria ouvir, mas pelo menos era uma prova de que ele estava tentando. Tudo bem, disse por fim. Mas eu fico com uma condição. Ele arqueou a sobrancelha. Qual? Eu não quero ser tratada como um fardo. Quero respeito. Os olhos de Gustavo brilharam por um instante, e ele assentiu lentamente. Você tem minha palavra. Naquele momento, um novo acordo foi selado entre eles. Não era amor nem compromisso, mas era um passo adiante. Os dias na mansão passaram a ter um novo ritmo. Sem a obrigação de trabalhar, Luana tentava se acostumar com a nova rotina. No início, sentia-se desconfortável em aceitar a ajuda de Gustavo, mas logo percebeu que ele não apenas insistia, como parecia se esforçar para estar presente de alguma forma. Toda manhã, antes de sair para o trabalho, ele deixava recados curtos na mesa do café. Se precisar de algo, me avise. Não esqueça de descansar. O médico disse que é importante se alimentar bem. Eram frases simples, sem emoção aparente, mas que para Luana significavam muito. Gustavo estava tentando do jeito dele. Uma noite, quando ela já estava deitada, sentiu vontade de caminhar um pouco pela casa. Seu corpo estava pesado e ela precisava de ar. Desceu para a sala e se surpreendeu ao encontrar Gustavo ali, sentado no sofá com um copo de uísque na mão, olhando para a lareira acesa. Ele percebeu sua presença e, sem virar o rosto, disse: Não consegue dormir? Não muito. O bebê tem me deixado inquieta, respondeu pousando a mão sobre a barriga, que começava a se tornar visível. Gustavo a observou por um momento, como se estivesse assimilando a cena. Então, num gesto inesperado, bateu levemente no sofá, ao seu lado. Sente-se um pouco. Luana hesitou, mas acabou cedendo. Sentou-se, sentindo o calor da lareira envolver o ambiente. Por um instante, ficaram em silêncio, até que ele quebrou a quietude. Eu nunca imaginei que seria pai. Ela o olhou de relance. E agora que vai ser? O que sente? Gustavo girou o copo entre os dedos, pensativo. Medo. A honestidade dele a pegou de surpresa. Medo de quê? Ele finalmente virou o rosto para encará-la. De não saber ser bom nisso. Luana sentiu uma pontada no coração. Ela nunca tinha visto Gustavo tão vulnerável. Ninguém nasce sabendo ser pai, Gustavo. Mas você pode aprender. Os olhos dele pareciam carregar um peso que ela não conseguia decifrar. Por um momento, Luana teve a sensação de que ele queria dizer algo mais. Mas, em vez disso, ele apenas desviou o olhar e tomou um gole do uísque. Naquela noite, pela primeira vez, Luana sentiu que havia algo além do homem frio e fechado que conheceu. Os dias continuavam a passar, e a relação entre Luana e Gustavo evoluía de forma sutil, mas constante. Ele ainda mantinha seu jeito reservado, mas agora havia uma diferença. Estava mais presente. Uma tarde, Luana estava no jardim, aproveitando o sol leve enquanto lia um livro. Seus pés estavam um pouco inchados, e o simples ato de sentar ali
Ao ar livre trazia um alívio imenso. Está confortável? A voz de Gustavo a tirou de seus pensamentos. Ela ergueu o olhar e viu que ele havia chegado sem que ela percebesse. Estava sem paletó, as mangas da camisa dobradas como se tivesse acabado de sair do trabalho. Sim, estou, respondeu, surpresa pela preocupação. Ele olhou ao redor e puxou uma cadeira para sentar ao lado dela. O médico disse algo sobre os inchaços? Luana sorriu de leve. Sim, disse que é normal, mas recomendou que eu caminhe um pouco para ajudar. Gustavo ficou pensativo por um instante. Então se levantou e estendeu a mão para ela. Vamos dar uma volta. Ela piscou surpresa. Agora? Sim, o jardim é grande. Acho que vai te fazer bem. Luana hesitou por um momento, mas aceitou a mão dele e se levantou. Começaram a caminhar lentamente, lado a lado. No início, o silêncio entre eles era apenas isso. Silêncio. Mas com o tempo, as conversas começaram a surgir naturalmente. Gustavo perguntou sobre a infância dela, sobre as coisas que gostava de fazer antes de trabalhar na mansão. Luana, por sua vez, arriscou perguntar mais sobre ele, e, para sua surpresa, ele respondeu sem a frieza de antes. Eu era muito próximo do meu avô, ele contou, enquanto chutava de leve uma pedrinha no caminho. Ele era um homem sério, mas justo. Aprendi muito com ele. E seus pais? Ela perguntou cautelosa. Gustavo parou por um instante e respirou fundo. Meu pai era um homem duro. Nunca me deu muito espaço. Tudo o que fiz foi para provar a ele que eu era capaz. Luana sentiu um aperto no peito, e sua mãe dessa vez ele demorou a responder. Quando falou, sua voz estava mais baixa. Minha mãe morreu quando eu era criança. Ela não soube o que dizer. Sinto muito. Ele deu um meio sorriso triste. Já faz tempo, mas algumas marcas nunca desaparecem. Luana sentiu que, pela primeira vez, Gustavo estava permitindo que ela visse o lado mais humano dele. E aquilo, de alguma forma, os aproximava mais do que qualquer palavra poderia expressar. Naquele fim de tarde, enquanto caminhavam juntos sob o céu alaranjado, Luana percebeu que algo estava mudando entre eles. Não era apenas sobre o bebê. Era algo mais. Algo que talvez nenhum dos dois estivesse pronto para admitir. As semanas passaram e Luana começou a se acostumar com a presença constante de Gustavo. Ele parecia ter encontrado uma forma discreta de estar por perto, sem invadir demais seu espaço. Pequenos gestos, como perguntar se ela precisava de algo ou garantir que sua alimentação estivesse em dia, se tornaram comuns. Certa noite, enquanto estava sentada na cama, acariciando distraidamente a barriga, sentiu um movimento diferente. Um leve toque interno, como se algo estivesse tentando se comunicar com ela. Seu coração disparou. Meu Deus! Era o primeiro chute do bebê. Seu instinto imediato foi compartilhar aquele momento com alguém, e antes que percebesse, já estava descendo as escadas apressada, descalça, buscando Gustavo. Ele estava no escritório, analisando alguns documentos, quando Luana entrou sem avisar. O que houve? Ele perguntou imediatamente alarmado ao vê-la tão agitada. Ela abriu um sorriso radiante. Ele mexeu. O bebê chutou. Por um segundo, Gustavo pareceu não entender. Então, lentamente, levantou-se da cadeira e se aproximou. Tem certeza? Sim. Vem aqui, ela pegou a mão dele sem hesitar e a colocou suavemente sobre sua barriga. No início, nada aconteceu. Gustavo olhou para Luana como se pensasse que talvez fosse cedo demais. Mas, de repente, um pequeno movimento fez sua mão estremecer levemente. Ele ficou imóvel. Isso foi ele? Luana riu emocionada. Sim. Você sentiu? Gustavo manteve a mão ali por mais um tempo, como se esperasse mais um sinal. Quando sentiu outro pequeno chute, soltou uma risada baixa, genuína, como se não pudesse acreditar. Ele é forte. Acho que puxou o pai. A resposta de Luana foi espontânea, mas, ao dizê-la, percebeu o peso das palavras. Gustavo também percebeu. Seus olhos se encontraram e, por um momento, um silêncio carregado de significados tomou conta do ambiente. Ele retirou a mão devagar, como se tivesse acabado de compreender a profundidade daquela conexão.
Você deve descansar, disse, suavizando o tom. Luana assentiu, ainda sentindo o calor do toque dele. Subiu as escadas devagar, mas dentro dela o coração batia acelerado, porque naquele instante soube que Gustavo não era mais apenas o pai do seu filho, ele estava se tornando algo muito maior. Os dias passaram, e algo no ar parecia diferente. Gustavo estava mais presente, mais atento, mas ainda mantendo uma barreira invisível que Luana não conseguia atravessar completamente. Ela notava os olhares que ele lhe lançava, quando pensava que ela não estava vendo. O jeito que ele parecia lutar contra algo dentro de si, como se estivesse tentando evitar sentimentos que se tornavam inevitáveis. Certa manhã, ao descer para tomar café, encontrou a mesa farta como nunca. Frutas, pães, sucos naturais. Helena, a cozinheira, sorria enquanto arrumava os últimos detalhes. O que é tudo isso? Luana perguntou surpresa. Foi o Dr. Gustavo que pediu. Disse que você precisa se alimentar bem. Luana piscou sem saber o que responder. Não esperava esse tipo de atenção. Antes que pudesse processar, Gustavo entrou na cozinha, ajeitando as abotoaduras da camisa. Bom dia, disse ele, lançando-lhe um olhar rápido. Bom dia. Isso tudo foi ideia sua? Ele deu de ombros, pegando uma xícara de café. Você precisa de uma alimentação equilibrada. Luana sorriu de leve. Obrigada, Gustavo. Ele não respondeu. Apenas assentiu discretamente e sentou-se para tomar café, ao lado dela. Era um momento simples, mas carregado de significado. Luana estava começando a se acostumar com as mudanças em sua vida. A gravidez avançava e, embora tivesse receio sobre o futuro, Gustavo demonstrava cada vez mais cuidado e proteção. Porém, a calmaria não duraria muito. Naquela tarde, Gustavo estava no escritório resolvendo negócios quando o interfone tocou. Senhor Gustavo, há uma mulher chamada Raquel na porta. Ela disse que é uma amiga de longa data e precisa falar com o senhor. O nome fez seu sangue gelar. Raquel. Ele não ouvia aquela voz há anos. Raquel foi a mulher que Gustavo quase se casou no passado. No entanto, ela o traiu por interesse e ele rompeu o noivado pouco antes do casamento. Com um suspiro pesado, ele respondeu: Deixe-a entrar. Minutos depois, a porta do escritório se abriu, revelando Raquel, tão elegante e confiante quanto ele se lembrava. Seus olhos claros brilharam ao vê-lo como se todo aquele tempo sem contato nunca tivesse existido. Gustavo, ela sorriu, aproximando-se sem hesitação. Quanto tempo? Ele cruzou os braços, mantendo-se firme. Raquel, o que faz aqui? Ela suspirou, fingindo um ar inocente. Eu soube que voltou definitivamente para o Brasil. Achei que era um bom momento para nos reencontrarmos. Gustavo riu sem humor. Depois de tudo o que aconteceu, olha, eu cometi erros. Ela se sentou sem ser convidada. Mas o passado ficou para trás, não é? Podemos conversar como adultos? Gustavo sabia que Raquel nunca fazia nada sem um motivo. Mas por ora, decidiu ouvir o que ela tinha a dizer. Mal sabia ele que sua presença traria tempestades que Luana não estava preparada para enfrentar. Nos dias seguintes, Raquel começou a frequentar a mansão com mais frequência. Ela se comportava como se nunca tivesse partido, jogando charme para Gustavo e se insinuando de maneira sutil. Luana notou sua presença rapidamente. Da primeira vez que cruzaram os olhos, um frio percorreu sua espinha. Raquel era deslumbrante, sofisticada e parecia ter um lugar especial na vida de Gustavo, um que Luana jamais teria. A primeira humilhação veio em um momento inesperado. Luana estava organizando as almofadas da sala quando Raquel entrou, observando-a com um olhar divertido. Então é você a nova empregada? Sua voz carregava um tom ácido, mas seu sorriso era doce. Luana engoliu em seco. Sim, senhora, posso ajudar em algo? Raquel se sentou no sofá, cruzando as pernas com elegância. Sabe, eu sempre admirei como Gustavo mantém sua casa impecável. Imagino que seja difícil para você manter tudo em ordem, ainda mais agora com essa condição. Luana apertou os punhos. Não era difícil entender o que ela queria dizer. Eu faço o meu trabalho da melhor maneira possível, respondeu, mantendo a calma. Ótimo.
porque agora que estou de volta, quero que tudo esteja perfeito. Você sabe como é. Gustavo gosta das coisas do jeito dele. Antes que Luana pudesse responder, Gustavo entrou na sala, interrompendo a conversa. Aconteceu alguma coisa? Raquel imediatamente se levantou e sorriu para ele. Nada, querido. Só estava conhecendo melhor a funcionária da casa. Luana sentiu um aperto no peito ao ouvir a palavra funcionária. Ela não esperava que Gustavo a assumisse como parte de sua vida. Mas ouvi-lo em silêncio diante de Raquel doía mais do que imaginava. Ela abaixou a cabeça e saiu antes que as lágrimas chegassem. Mal sabia que aquela era apenas a primeira, de muitas humilhações que viriam. Luana se esforçava para ignorar as provocações de Raquel. No entanto, cada vez que a ex-noiva de Gustavo aparecia, tornava-se mais difícil suportar. Raquel fazia questão de reforçar sua presença, como se quisesse deixar claro que ainda fazia parte da vida dele. Certa tarde, enquanto Luana organizava a mesa do jantar, Raquel entrou na cozinha com um sorriso falso. Ela desconfiava que existia alguma ligação entre Gustavo e aquela empregada grávida. Luana, querida, você pode preparar um café para mim? Disse, sentando-se no balcão como se fosse dona da casa. Luana respirou fundo. Aquela mulher estava testando seus limites. Claro, respondeu, mantendo a compostura. Enquanto preparava o café, ouviu a voz de Raquel atrás dela. Deve ser estranho para você estar aqui, não é? Uma moça simples como você, no meio de tudo isso. Luana apertou os lábios, mas permaneceu em silêncio. Deve ser difícil não se confundir, achar que faz parte de algo maior. Mas no fim do dia, você é apenas a empregada. A colher. Na mão de Luana tremeu por um segundo. Virou-se devagar e encarou Raquel, tentando não demonstrar emoção. Seu café está pronto, senhora. Raquel pegou a xícara com um sorriso vitorioso. Que bom que sabe o seu lugar. Luana engoliu em seco. Mas naquele momento, uma voz firme interrompeu a tensão. O que está acontecendo aqui? Gustavo havia entrado na cozinha sem que nenhuma das duas percebesse. Seu olhar ia de Luana a Raquel, claramente desconfiado. Raquel, no entanto, manteve a pose. Nada demais, Gustavo. Só estava conversando com sua funcionária. Mas Gustavo não era tolo. Ele notou a maneira como Luana evitava seu olhar e o brilho cruel nos olhos de Raquel. Preciso falar com você, disse para Raquel, em um tom sério. Ela sorriu, satisfeita. Claro, querido. Luana observou os dois saírem, sentindo um aperto no peito. Gustavo não havia dito nada para defendê-la. Será que no fundo ele ainda considerava Raquel uma parte de sua vida? Luana tentou ignorar a dor que sentia, mas a presença constante de Raquel na casa estava tornando tudo insuportável. O jeito como ela se insinuava para Gustavo, como olhava, para Luana com desprezo, como fazia questão de lembrar que aquela casa nunca seria dela. Tudo isso estava começando a corroer a segurança que Luana havia começado a sentir. Naquela noite, ela estava recolhendo a mesa do jantar quando ouviu a voz de Gustavo e Raquel na sala ao lado. Você não percebe, Gustavo? Eu sempre fiz parte da sua vida. Raquel insistia, sua voz carregada de charme. Nós fomos feitos um para o outro. Raquel, isso já ficou no passado. Gustavo respondeu com um tom cansado. Você foi embora. Eu segui em frente. Seguiu em frente? Raquel riu, sarcástica. Com a empregada, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor para Luana. Seu coração apertou. Ela sabia que não deveria estar ouvindo, mas não conseguiu se afastar. O que eu faço da minha vida não é da sua conta, Raquel. Gustavo disse finalmente. E Luana merece respeito. Luana sentiu uma onda de alívio misturada com incerteza. Gustavo a estava defendendo, mas ainda assim, ele não negou nada. Gustavo, por favor. A voz de Raquel agora era doce, quase suplicante. Eu errei, mas estou aqui agora. Quero consertar tudo. Raquel, acabou. Ele disse firme. Luana sentiu o coração bater mais rápido. Então, por que Raquel ainda estava ali? Como se sentisse a dúvida no ar. Raquel soltou um suspiro dramático. Se é assim que quer, vou embora, disse se afastando. Mas antes de sair,
Lançou um último olhar para Luana, que observava de longe. Mas lembre-se, querida, contos de fadas nem sempre terminam com final feliz. Luana engoliu seco. Por mais que Gustavo tivesse colocado um ponto final, algo dizia que Raquel ainda não havia desistido. E ela estava certa. Nos dias seguintes, Raquel manteve distância, mas Luana sabia que não era um sinal de rendição. Pelo contrário, o silêncio dela parecia mais perigoso do que suas palavras venenosas. Certa manhã, enquanto Luana terminava de organizar a sala, o telefone da casa tocou. Ela atendeu sem pensar. Mansão Albuquerque, bom dia. Então é você. A voz de Raquel soou do outro lado da linha, fria e calculista. Luana sentiu um arrepio. O que você quer, Raquel? Apenas conversar, disse com um tom fingidamente doce. Podemos nos encontrar? Só nós duas. Luana hesitou. Sabia que não deveria aceitar, mas ao mesmo tempo queria colocar um ponto final naquilo. Tudo bem. Onde? Raquel sorriu do outro lado da linha, no café da Praça Central. Em 1 hora, ao chegar ao café, Luana encontrou Raquel já sentada, elegante como sempre, com um sorriso presunçoso nos lábios. Que bom que veio, disse, apontando para a cadeira à sua. Frente, Luana sentou-se, mantendo-se alerta. Seja direta, Raquel, o que você quer? Raquel girou a colher dentro do café devagar, como se saboreasse o momento. Quero abrir seus olhos, começou fingindo preocupação. Eu sei que você está grávida de Gustavo. Ele é um homem poderoso, acostumado a ter tudo do jeito dele. Você acha mesmo que Gustavo vai assumir você e esse bebê? Luana sentiu o estômago revirar, mas não demonstrou fraqueza. Gustavo já me mostrou que se importa. Raquel sorriu, balançando a cabeça. Ah, querida, você realmente acha que ele vai enfrentar o mundo por você? Ela se inclinou para a frente, baixando o tom. E se eu disser que ele já está reconsiderando? Luana sentiu um aperto no peito. Está mentindo. Estou? Raquel arqueou as sobrancelhas. Você sabia que ele pediu para um advogado revisar os contratos da empresa esta semana? E que conversou com um velho amigo sobre possíveis mudanças na vida pessoal? Luana sentiu a respiração falhar. Ele não me disse nada disso. Raquel sorriu triunfante. Exatamente. Porque homens como Gustavo sempre pensam primeiro na reputação. Você é só um erro que ele ainda não sabe como consertar. As palavras atingiram Luana como uma lâmina. Ela se levantou rapidamente, sentindo as mãos tremerem. Eu sei quem Gustavo é. E não é você quem vai me fazer duvidar disso. Ela virou-se para sair. Mas antes de deixar a mesa, Raquel sussurrou. Veremos. Luana saiu do café com o coração pesado. Por mais que tentasse afastar as palavras de Raquel da mente, a dúvida havia sido plantada. Luana voltou para a mansão, sentindo o coração apertado. Ela queria acreditar que aquilo não era verdade. Mas as palavras de Raquel se repetiam em sua mente como um eco maldito. Ao entrar, encontrou Gustavo no escritório, falando ao telefone. Ele parecia concentrado, a testa franzida. Quando a viu, sorriu de leve e finalizou a ligação. Você sumiu. Onde estava? Perguntou-se, levantando e indo em direção a ela. Eu saí um pouco. Precisava pensar. Respondeu sem encará-lo diretamente. Gustavo notou o tom distante e segurou suas mãos. Aconteceu alguma coisa? Ela hesitou por um instante, mas decidiu ser direta. Me encontrei com Raquel hoje. A expressão de Gustavo se fechou imediatamente. O quê? Luana, por quê? Porque ela me ligou dizendo que queria conversar. Achei que fosse melhor acabar com essa história de uma vez. Ele soltou um suspiro e passou a mão pelos cabelos, visivelmente frustrado. E o que ela disse? Luana cruzou os braços, tentando conter a insegurança. Você está reconsiderando tudo. Que conversou com um advogado, que está fazendo mudanças, mas que não me contou nada. Gustavo ficou em silêncio por alguns segundos. Então, riu, baixo, sem humor. Luana, isso não tem nada a ver com você ou com nosso filho. Eu estou resolvendo questões da empresa, ajustes no meu testamento, planejando o futuro. Sim, eu conversei com um advogado, porque quero garantir que tanto você quanto o bebê estejam protegidos.
O coração de Luana bateu forte. Então, você não está tentando encontrar uma maneira de se livrar de mim? Ele franziu o senho, claramente incomodado com a dúvida dela. Luana, como pode pensar isso? Sua voz saiu magoada. Eu já disse que estou com você, que quero esse bebê. Eu não vou a lugar nenhum. Ela sentiu os olhos arderem. É difícil não ter medo, Gustavo. Você e Raquel têm uma história. Ela sabe coisas sobre você que eu ainda não sei. Ele segurou seu rosto com delicadeza. Raquel faz parte do meu passado. E agora eu sinto que você é o meu presente, Luana. E o meu futuro. Uma lágrima escapou dos olhos dela. Eu só preciso ter certeza, então me deixe provar. A voz de Gustavo era firme e cheia de sentimento. Não permita que Raquel envenene o que estamos construindo. Luana assentiu, mas no fundo ainda sentia a sombra da dúvida. Ela queria acreditar, queria confiar de verdade, mas sabia que Raquel não desistiria tão fácil. Os dias passaram e Gustavo fez de tudo para provar a Luana que suas intenções eram verdadeiras. Ele passou a acompanhá-la em consultas médicas, a envolveu mais nas decisões sobre a casa e até começou a planejar um futuro juntos. Aos poucos, Luana sentia suas inseguranças diminuírem, mas Raquel não havia desistido. Em uma tarde chuvosa, Luana estava no jardim quando recebeu uma mensagem, estranha de um número desconhecido. Se quiser saber a verdade sobre Gustavo, venha ao Hotel Belmont. Quarto 407. Venha sozinha. Seu coração disparou. O que aquilo significava? Será que Gustavo escondia algo? Ela tentou ignorar, mas a mensagem ficava martelando em sua mente. Decidiu ir até lá, mesmo sabendo que poderia ser uma armadilha. Ao chegar ao hotel, Luana respirou fundo e subiu até o quarto indicado. Bateu na porta hesitante. A porta se abriu e seu coração gelou ao ver Raquel parada ali, com um sorriso de triunfo nos lábios. Sabia que viria, disse Raquel se afastando para que Luana entrasse. O que quer agora, Raquel? Se for mais... Uma mentira, eu vou embora. Raquel deu um passo para o lado, revelando uma cena que fez o chão sumir sob os pés de Luana. Gustavo estava ali, sentado em uma poltrona, com a camisa desabotoada e um copo de uísque na mão. Ele ergueu os olhos para Luana, confuso e visivelmente alterado. Luana, o que você está fazendo aqui? A mente de Luana girou. O que eu estou fazendo aqui? O que você está fazendo aqui, Gustavo? Raquel riu baixinho e pegou um envelope da mesa ao lado. Achei que gostaria de ver essas fotos antes de continuar iludida. Luana pegou o envelope com as mãos trêmulas e tirou as fotos de dentro. Seu estômago revirou ao ver as imagens de Gustavo e Raquel juntos. Em algumas ele a segurava pela cintura. Em outras ela o beijava no rosto enquanto ele parecia distraído. O que é isso? A voz de Luana saiu fraca, quase um sussurro. Raquel cruzou os braços. Isso, querida, é a prova de que Gustavo nunca deixou de ser meu. Luana sentiu um aperto no peito. As palavras de Raquel ecoavam na sua mente. Gustavo, diz alguma coisa. Ele passou as mãos no rosto, frustrado. Isso não é o que parece, Luana. Raquel armou isso. Raquel revirou os olhos. Claro, a culpa sempre é minha. Mas veja bem, Luana, eu e Gustavo temos uma história. Você é só um erro passageiro. A dor de Luana era insuportável. Eu não acredito nisso. Luana, por favor. Gustavo. Se levantou, mas ela recuou. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Eu achei que podia confiar em você. Mas acho que fui ingênua. Ela saiu do quarto sem olhar para trás, ignorando os chamados de Gustavo. Seu coração estava em pedaços, e Raquel sorriu satisfeita. Luana saiu do hotel com o peito apertado, as lágrimas escorrendo sem que ela pudesse controlar. O ar parecia pesado, como se o mundo inteiro estivesse desabando ao seu redor. Como pôde ser tão ingênua? Como pôde acreditar que realmente significava algo para Gustavo? Ela voltou para a mansão apenas para pegar algumas coisas. Não poderia ficar ali, não depois de tudo. Subiu as escadas o mais rápido que pôde e começou a arrumar suas roupas em uma pequena mala. A cada peça dobrada, sentia o coração se partir mais um pouco.
Aquela casa havia se tornado seu lar, mas agora parecia sufocante. Luana! A voz de Gustavo ecoou pelo corredor antes que ele entrasse no quarto desesperado. Você precisa me ouvir. Ela não olhou para ele. Apenas continuou arrumando a mala. Não há nada para ouvir, Gustavo. Eu já vi tudo o que precisava. Ele se aproximou e segurou seus braços com delicadeza. Por favor, olhe para mim, pediu, a voz carregada de dor. Ela respirou fundo e levantou os olhos para ele, vendo um brilho de desespero em seu olhar. O que aconteceu hoje foi uma armadilha, Luana. Eu nunca te traí. Raquel fez isso de propósito. Luana riu sem humor, sentindo uma pontada no peito. Você acha que sou boba, Gustavo? Aquelas fotos. Vocês estavam juntos. Você estava bêbado, no hotel com ela. Ele fechou os olhos por um instante, tentando conter a frustração. Ela me chamou para conversar e colocou algo na minha bebida. Eu estava tonto, confuso. E então ela começou a tirar fotos como se estivéssemos juntos. Mas nada aconteceu, Luana. Eu juro, as palavras dele pareciam sinceras, mas o medo dentro dela falava mais alto. E se eu acreditar em você? O que me garante que não vai acontecer de novo? Eu não posso viver assim, Gustavo. Eu não posso criar meu filho com essa insegurança. Ele segurou seu rosto entre as mãos, os olhos ardendo, com uma mistura de desespero e amor. Eu não sou perfeito, Luana. Mas agora eu sei de uma coisa, eu te amo. E não vou deixar Raquel destruir o que temos. Aquelas palavras a atingiram como uma tempestade. Gustavo nunca tinha dito isso antes. Seu coração queria acreditar, mas sua mente gritava para fugir. Ela se afastou, pegou a mala e passou por ele. Eu preciso de um tempo. Não posso ficar aqui. Para onde você vai? Ela parou na porta sem se virar. Para o único lugar onde sempre fui bem-vinda. E então saiu, deixando Gustavo sozinho, olhando para a porta aberta, sentindo que pela primeira vez estava realmente perdendo Luana. Luana desceu do táxi em frente à casa simples onde cresceu. A porta da frente rangeu ao se abrir, e sua mãe, Dona Vera, arregalou os olhos ao vê-la parada ali, com a mala em uma mão e a outra apoiando a barriga já saliente. Minha filha. Dona Vera levou a mão ao peito surpresa. O que aconteceu? Os olhos de Luana se encheram de lágrimas. Ela não queria contar tudo de uma vez. Apenas precisava de um abraço, de um lugar onde se sentisse segura. Mãe, eu só preciso ficar aqui por um tempo. Dona Vera não fez perguntas. Apenas puxou a filha para um abraço apertado. Dentro da casa, Luana se sentou no sofá, tentando acalmar a respiração. Sua mãe trouxe um chá quente e sentou-se ao lado dela. Agora me conta. Foi ele, não foi? Perguntou com um olhar preocupado. Luana abaixou a cabeça e assentiu. Eu acreditei nele, mãe. Eu acreditei que ele me amava, que queria ficar comigo e com o bebê. Mas no final, a voz dela falhou e as lágrimas desceram. Ele voltou para a ex-noiva. Dona Vera suspirou, segurando as mãos da filha. Homens como ele não sabem o que querem, minha filha. Mas você é forte. Você e esse bebê vão seguir em frente. Luana queria acreditar nisso. Queria encontrar forças para recomeçar. Mas seu coração ainda estava preso a Gustavo. Na mansão, Gustavo olhava para o celular pela 10ª vez naquela noite. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Ele passou a mão pelos cabelos, frustrado. Maldita Raquel. Desde que Luana foi embora, Gustavo cortou qualquer contato com a ex-noiva. Não permitiria que ela destruísse o que sentia por Luana. Mas agora era tarde. Será que Luana ainda poderia perdoá-lo? No dia seguinte, Raquel apareceu na mansão com um sorriso vitorioso no rosto. Ora, Gustavo, parece que sua empregadinha finalmente entendeu seu lugar. Gustavo cerrou os punhos. Vá embora, Raquel. E perder a chance de ver você sozinho de novo? Não, querido. Eu te disse que você e eu somos feitos um para o outro. Gustavo se aproximou, os olhos frios como nunca. Você acha que venceu, Raquel? Eu nunca vou te amar. Nunca. E agora você me fez perder a mulher que eu realmente quero. O sorriso dela vacilou por um instante, mas logo voltou à expressão cínica. Se você acha que ela vai te perdoar, está enganado. Uma mulher como Luana nunca se sentirá à altura de um homem como você.
Ela mesma vai se afastar. Aquelas palavras ficaram ecoando na mente de Gustavo. Será que Raquel estava certa? Será que Luana realmente achava que não pertencia ao seu mundo? Se fosse isso, ele faria de tudo para provar o contrário. Os dias passaram devagar para Luana. Mesmo com o apoio de sua mãe, sentia falta de Gustavo. Mas algo dentro dela dizia que precisava seguir em frente. Foi então que, em uma consulta médica de rotina, recebeu uma notícia inesperada. Parabéns, Luana. Você está esperando gêmeos. O choque percorreu seu corpo como um raio. Ela levou a mão à barriga, os olhos arregalados. Gêmeos? O médico sorriu. Sim. 2 bebês saudáveis. Luana saiu do consultório em choque. Como contaria isso a Gustavo? Ele tinha o direito de saber, mas será que deveria? Enquanto isso, na mansão, Gustavo estava decidido. Ele não deixaria Raquel ou qualquer outra pessoa separá-lo da mulher que amava. Era hora de reconquistar Luana. Gustavo dirigiu pelas ruas da cidade com o coração acelerado. Ele não podia mais perder tempo. Precisava encontrar Luana. Precisava dizer a ela tudo o que estava guardado dentro dele. Chegando na casa simples onde ela cresceu, hesitou por um momento antes de bater na porta. Seu peito estava pesado, mas não havia mais espaço para orgulho. Porta se abriu lentamente, revelando Dona Vera com um olhar desconfiado. "O que você quer aqui?" Ela perguntou, cruzando os braços. Gustavo respirou fundo. "Quero ver Luana." Dona Vera estreitou os olhos. Depois de tudo que ela passou, por sua causa... "Vá embora, Gustavo." Antes que ele pudesse responder, a voz de Luana ecoou dentro da casa. "Quem é, mãe?" Quando ela apareceu na porta, Gustavo prendeu a respiração. Ela estava ainda mais linda, apesar da expressão cansada. Seus olhos encontraram os dele e por um segundo o tempo pareceu parar. Mas então ela cruzou os braços e desviou o olhar. "O que você está fazendo aqui?" Ele deu um passo à frente. "Precisamos conversar." "Agora você quer conversar? Depois de tudo?" "Eu nunca quis que você fosse embora, Luana. Eu te amo." Ela piscou, surpresa. "Ama? Então por que permitiu que aquela mulher me humilhasse? Por que me deixou acreditar que eu não tinha valor?" Gustavo sentiu o peito apertar. "Eu cometi erros. Muitos erros. Mas eu não posso perder você." Luana suspirou, passando a mão na barriga. "Gustavo, não é tão simples assim." Ele franziu a testa. "O que quer dizer?" Ela hesitou por um momento, mas sabia que precisava contar a verdade. "Eu estou esperando gêmeos." Os olhos de Gustavo se arregalaram. "Gêmeos?" Ela assentiu e ele levou uma mão à cabeça, absorvendo a notícia. Meu Deus, o silêncio entre eles era carregado de emoções. "Eu não sei o que fazer, Gustavo." Luana confessou, a voz embargada. "Eu tenho medo." Ele segurou suas mãos, olhando-a nos olhos. "Então vamos descobrir juntos, eu prometo, Luana. Nunca mais vou te deixar sozinha." Ela viu sinceridade no olhar dele. Luana sentiu algo dentro dela se aquecer. Pela primeira vez, não viu apenas o homem rico e fechado, mas um pai emocionado. Um homem que estava tentando mudar, e naquele momento, percebeu que talvez seu coração ainda tivesse espaço para ele. Meses depois, no jardim da casa onde tudo começou, Gustavo e Luana se casaram ao pôr do sol. As flores ao redor pareciam emoldurar aquele momento perfeito, e os olhares apaixonados que trocavam diziam mais do que qualquer palavra. Quando a primeira dança começou, sob a luz suave do entardecer, eles souberam que, enfim, o amor verdadeiro havia encontrado seu caminho. Suas interações são muito importantes. Quanto mais você comenta e compartilha, mais conseguimos trazer histórias que tocam o coração. Escreva seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação especial para você.